Oi, público da TV 247. Eu sou André Teixeira Jacobina, sou mestre em História Social, doutor em Saúde Pública, sempre pesquisando política. E tem um canal aqui no YouTube, a Nova Máquina do Tempo, agora parceiro do 247. Se vocês querem ver mais conteúdo do meu canal, dê uma checada no link na descrição ou procurem por a Nova Máquina do Tempo. Oi, gente. O ex-presidente Temer foi preso, junto com ele o ex-ministro Moreira Franco também foi preso. Nós vamos falar sobre isso hoje, mas eu quero falar principalmente, depois de a gente passar sobre o aspecto notícia, eu quero discutir o significado real da prisão do ex-presidente Michel Temer. Porque, e aí eu vou adiantar, embora ele seja uma pessoa cujas provas já estavam lá atrás disponíveis para ele ser processado e preso, não só por esse crime, mas por outros, acho que ninguém vai se esquecer da mala de dinheiro, não é? Pois é. O significado da prisão dele é muito mais nefasto, porque indica que, embora ele seja uma pessoa que mereça ser presa, quem tem o poder no Brasil, e esse foi um recado da Lava Jato, é um setor do judiciário que agora está querendo, e já há algum tempo, na verdade, está querendo se meter na política. Na política e está querendo controlar a política, e já foi um recado, inclusive, para o Rodrigo Maia e para outros políticos, que se houver a possibilidade, se houver necessidade, a Lava Jato vai interferir politicamente, sim. Porque se fosse uma mera questão da corrupção, era para Michel Temer ter sido processado lá atrás, não é? Só que ele interessava ao rentismo brasileiro, ele interessava às grandes corporações empresariais brasileiras, e por isso ele foi permitido que ele ficasse naquele momento, mesmo ele tendo já várias evidências de corrupção pesando contra ele. Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina, aqui a gente fala de política, de ciência, de filosofia. Eu tenho uma sessão de diálogos com especialistas e o Filosofia Popular às sextas-feiras. E hoje eu vou falar com vocês sobre a prisão do Temer. Antes de eu falar sobre isso, eu queria dizer para vocês que tem links na descrição do nosso Apoia-se, se vocês quiserem apoiar o canal. E também tem outras formas gratuitas, como o cadastro no Melios, desde que vocês façam compras no Melios, isso também vai nos ajudar. Não é, gente? Então vamos lá. O ex-presidente da República, Michel Temer, ele foi preso preventivamente na manhã dessa quinta-feira, após o pedido do juiz Marcelo Bretas, da Força Tarefa Lava Jato, no Rio de Janeiro. Michel Temer é o segundo presidente a ser preso após investigação da esfera penal. O primeiro foi Lula, numa investigação muito estranha, em que o Moro acabou virando ministro da Justiça. Então a gente já sabe como foi aquela investigação, não é? E com a sentença por atos indeterminados, todas aquelas coisas. A prisão sem prazo determinado tem relação com a delação do executivo da empreiteira Engevix, que envolveria propina para a campanha eleitoral do MDBista, ou seja, um caso antigo, na época que ele ainda se candidatou, enfim. A instrumentalização do pagamento da propina da Engevix, segundo o Ministério Público Federal, contou com a participação do ex-ministro Moreira Franco, que também foi preso de forma preventiva nesta quinta-feira. Ao ficar sem mandato, o Temer perdeu a prerrogativa do foro privilegiado perante o Supremo, e denúncias contra ele foram mandadas para a primeira instância da Justiça Federal. Recentemente, o ministro Roberto Barroso deferiu o pedido da Procuradoria-Geral da República para que se abram 5 novas investigações sobre o MDBista, que tramitarão na primeira instância, isso inicialmente. Provavelmente vão ter outras, tendo em vista que já pesavam sobre ele outras investigações, outras acusações que não tinham ainda virado investigações. Então, nós temos aí apenas o início desse processo. Agora, chegamos ao mais importante. Qual é o significado? Michel Temer, ele já tinha diversas acusações, várias acusações. E a gente sabia já que ele poderia ter sido preso lá atrás. Mas ele não foi preso lá atrás, por um motivo muito simples. Como eu já disse na introdução, interessava ao rentismo, interessava às corporações empresariais, interessava ao Congresso, que fez o impeachment / golpe em Dilma. Lembrando que Dilma recebeu o seu golpe
por umas pedaladas fiscais que não levaram ela a ser presa, que não levaram ela a perder direitos políticos. É bom lembrar dessas coisas, não é? Então, o Temer, ele poderia ter caído lá atrás, se nós estivéssemos seguindo a justiça. Uma questão de justiça. Ele deveria ter caído lá atrás. Óbvio que ele deveria ter sido processado. O timing dele ser processado agora e ele ser preso dessa forma espetacular nesse momento, para mim deixa claro que a Lava Jato e alguns juízes tomaram para si as rédeas de muito da política brasileira. Eles estão agindo politicamente. Temer deveria ter sido preso? Claro, lá atrás. Mas será que... E aí fica no ar. Será que na sequência da Lava Jato nós não veremos outras prisões espetaculares com objetivos políticos? Visando questões políticas? Se Temer tivesse caído lá atrás e tivéssemos eleições, quem seria o provável vencedor? A direita tinha um candidato lá atrás, naquela época? O que tinha acontecido com Aécio? O que está acontecendo com a popularidade de Aécio pouco tempo depois da votação que elegeu, da eleição que elegeu Dilma? A popularidade de Aécio foi para o chão, porque muito foi descoberto sobre Aécio. E pensar que Aécio ainda está em liberdade. Aliás, não, ele foi eleito deputado federal, não é? Está no Congresso. Uma pessoa que ameaçou de morte um parente dele, e com tudo gravado. Eu estou muito preocupado com o caminho de autoritarismo do Brasil, não por causa simplesmente da prisão do Temer, porque Temer é um corrupto que deve ser preso mesmo, processado, isso é óbvio. Mas pelo significado da prisão do Temer nesse momento. A prisão do Temer nesse momento sinaliza para mim, claramente, que nós temos um quarto poder que não é a mídia no Brasil. Normalmente, tem até um filme que se chama O Quarto Poder. Bom filme. Recomendo que vocês assistam. Pode ser até futuramente filosofia popular, né? Posso fazer uma filosofia popular sobre ele. Que fala do poder da mídia, da capacidade da mídia de influenciar. E sem dúvida nenhuma, a mídia tem muito poder. E a mídia colaborou no golpe, a mídia contribuiu para a eleição do Bolsonaro. A mídia tem a sua meia-culpa a fazer, sem sombra de dúvidas. Assim como a mídia americana tem muito a ver com a eleição do Trump. No caso do Trump, até mais, porque a mídia americana deu uma cobertura para o Trump muito grande e ficava mostrando o pódio vazio e transmitindo uma imagem do pódio vazio, esperando o Trump aparecer. Só porque isso dava audiência. Quer dizer, uma mídia absolutamente que vendeu sua alma, a mídia americana. E a mídia brasileira tem muitos problemas e muito disso. Eu, aliás, tenho criticado duramente Jovem Pan, a Globo News. Vocês, quem acompanha o meu canal sabe das minhas críticas à mídia tradicional. Mas eu estou começando a achar que no Brasil de hoje não é a mídia tradicional que é o quarto poder. São setores do sistema de justiça que não fazem parte, que atuam como um agente separado do judiciário. Não respondem a... Essa operação Lava Jato, ela tomou um corpo e uma vida própria que agora ela atua e parece ter um poder quase que supremo no Brasil. Eu temo muito pela sequência dos eventos a partir de agora. Porque se esse pessoal começar a atuar para não só colocar o Moro, agora já virou ministro da Justiça, e outros em posições chaves, mas eles começarem a atuar para decidir quem eles prendem e quem eles não prendem, não com base nas provas ou nas evidências, mas com base nos seus interesses políticos e daqueles que são seus associados, nós estaremos caminhando para um cenário muito complicado mesmo. Isso não significa que nós não possamos comemorar
a prisão do Temer. Aliás, eu estava dizendo no vídeo anterior que a queda de popularidade do Bolsonaro e agora a prisão do Temer são coisas que a gente pode sim comemorar. Pode comemorar a queda de popularidade do Bolsonaro, é uma coisa boa para os progressistas, e podemos comemorar a prisão do Temer também. Mas nós não podemos nos iludir com a prisão do Temer. E esse é o motivo central do meu vídeo. Nós temos que ter clareza que o timing da prisão do Temer tem uma dimensão política. E isso é muito sério. Muito sério mesmo. E isso significa, daqui para frente, que nós temos que estar muito de olho nessa Operação Lava Jato. Para ver o que é que ela vai fazer do ponto de vista político e como ela vai influenciar. Qual é a agenda dela do ponto de vista político. Porque se a agenda dela for pressionar o Congresso para aprovar uma reforma da Previdência contra o trabalhador, embora tenha serviços prestados prendendo alguns bandidos, gente corrupta, alguns, também vai significar que ela está agindo contra a população brasileira. E ter essa análise complexa de ver as duas coisas, de que parte das pessoas que eles prenderam, sim, são pessoas que têm evidências contra eles, que são pessoas corruptas, são pessoas que... Outros, as evidências são mais duvidosas. E esse é um cenário muito, muito complicado. Eu, por exemplo, não me sinto em condições de avaliar com clareza os cenários duvidosos, mas eu acho que já existem evidências suficientes para perceber que existe uma dimensão política na atuação desses juízes e na atuação da Lava Jato. Não é uma coisa meramente técnica, como deveria ser. Para além disso, eu não quero agora me comprometer com análise, porque eu acho que nós estamos ainda no fogo do momento, né? naquela coisa, vivendo essa circunstância. E eu gostaria de esperar um pouco mais para dar um parecer mais definitivo sobre o papel da Lava Jato em relação à política atual e em relação ao governo Bolsonaro. Mas para mim está absolutamente claro que foi uma escolha lá atrás não prender, não processar o Temer, porque ele poderia ter foro privilegiado, mas ele poderia ter sido processado em foro privilegiado, seguindo pelo Supremo, e foi uma escolha não fazer isso. E foi uma escolha agora fazer essa prisão espetacular. Isso, perceber essas escolhas, independe da característica técnica que, quando nós observamos evidências, tudo leva a crer que ele é corrupto. E que ele deve estar preso. Provavelmente. Deve ser julgado e, se as evidências forem tão boas quanto elas me parecem ser, ele deve sim ser condenado. Mas a gente tem que ter essa clareza de comemorar as nossas vitórias e coisas boas que estão acontecendo, como a queda de popularidade e como a prisão do Temer, mas também não deixar essas vitórias nos iludirem para o problema que agora nós temos uma parte do judiciário agindo como um poder separado do judiciário. Como se não fosse um dos 3 poderes da República, ele está agindo de forma independente, decidindo coisas. E ameaçando até se Moro se candidatar à presidência, como eu acho que ele vai se candidatar, a ser um poder que vai fazer não presidente, mas um rei. Se eles agirem em nome de Moro no futuro, esse é um medo que eu tenho. Não sei se eles vão fazer isso. Mas se eles agirem em nome de Moro no futuro, eles não vão estar ajudando a uma pessoa se tornar presidente, mas vão estar ajudando alguém a se tornar muito mais do que um presidente. Porque quem tem o poder de mandar prender, mandar soltar, escolhe a hora, não é um presidente da República. É uma outra coisa. Enfim, gente, esse era o recado do vídeo de hoje. Se vocês gostam, se inscrevam no canal, deem um like, compartilhem, pensem em se tornar um apoiador do canal. Os links vão estar na descrição. E eu agradeço muito por todo o crescimento que o canal tem tido nos últimos meses. Um abração, gente, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.